Então, seguindo essa linha, assim, de se autoconhecer e de entender que o RPG não é um bicho de sete cabeças. Mestrar RPG não é um bicho de sete cabeças. Você consegue, você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Se você tá querendo narrar pela primeira vez, se você narra e tem dúvidas se você tá fazendo bem, eu tenho certeza que você tá fazendo bem. Porque não é tão difícil assim. Mas, indo nessa linha, né, de se autoconhecer e de passar conhecimento, de passar aprendizados que eu tive, que eu já vi outros mestres também já tiveram, para que você possa se aprimorar, tem algumas coisas que talvez você queira saber, que você deveria saber, na verdade, antes de começar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? 10 coisas aqui, eu vou listar 10 coisas aqui que você precisa saber antes de narrar. Ou se você já narra, são coisas que talvez você precise ouvir, porque talvez você esteja se questionando sobre elas, ou talvez você ache que algumas delas são verdadeiras, são verdades absolutas do RPG, quando na verdade elas não são, certo? Então, nenhum mestre é perfeito, mas a gente sempre pode aprender, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais importante assim é você entender que você não precisa saber todas as regras do jogo. Você não precisa decorar, você não precisa, sabe, ter devorado o livro, entendido tintim por tintim antes de começar a narrar. O livro está ali para ser consultado, ele serve para isso, né? Seja o livro, seja um PDF, seja se você está usando uma ferramenta digital que tem as regras lá, tá ali para ser consultado. Você não precisa estar com tudo aqui dentro da cabeça. E assim, a realidade é que o que você precisa de fato é entender os conceitos básicos do jogo. Então, por exemplo, se você está jogando D&D, o conceito básico são as rolagens. Como que funcionam as rolagens do jogo? É um D20 que você rola, você quer tirar o número mais alto e você vai somar com algum valor que está ali na sua ficha para atingir um resultado que o mestre vai estabelecer. Então o mestre vai dar uma dificuldade de um teste e a rolagem, né, tem que atingir igual ou maior que esse valor. Esse é o conceito básico do sistema. E o conceito também básico do sistema é fantasia medieval, né? Então você vai ter magia, você vai ter monstros, você vai ter cidades que não têm a mesma tecnologia que a gente, né? Que vão estar mais parecidas com tecnologias antigas do nosso mundo, mas com um toque de magia, né? De fantasia ali. Você vai ter outras espécies. Esse é o conceito básico. Isso é o que você precisa, assim. Você não precisa decorar tudo, você não precisa saber tudo de cor, né? E os detalhes você vai aprendendo com o tempo. Quanto mais você jogar, quanto mais você narrar, mais você vai decorar as informações. E isso serve tanto como jogador quanto como mestre. Você pega o livro básico do jogo como jogador e você querer ler tudo, entender tudo, é muito difícil, cara. É muito difícil. Vale a pena você ler ali as introduções, a parte onde ele te dá justamente essa parte mais básica do sistema, como que é o básico do básico que você precisa entender, e depois você lê a classe do personagem que você quer jogar. Você não precisa ler todas. Tem classes que são muito mais complexas para quem, principalmente para quem está começando. Então não vale a pena, às vezes, você se aprofundar tanto assim, né? Então você tem que ali saber, né, lidar com isso e, óbvio, consultar o livro. Tá lá para ser feito. Você não precisa ter vergonha de fazer isso, certo? Em segundo lugar, dentro dessa ideia de coisas que você precisa saber, é que, obviamente, o RPG é uma história coletiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque é meio óbvio, né? Você está em um grupo, você está jogando, mas é que assim, o mestre não é o único responsável por contar essa história. Então, não se sinta na obrigação de ter que estruturar uma história do começo ao fim e forçar os jogadores a seguir um caminho específico. Dê espaço para os jogadores criarem as coisas deles. Dê espaço para os jogadores trazerem ideias para dentro da mesa, entendeu? Não tenta ser só você e botar todo o peso nas suas costas só porque você é o narrador. Dê espaço para os jogadores. E aí, assim, alguns sistemas vão te ajudar mais a dar essa liberdade para os jogadores, porque isso vai estar mais vinculado à mecânica básica do sistema. Outros sistemas colocam um pouco mais desse peso realmente nas costas do narrador, mas dê esse espaço. Não fique pegando, não tente pegar mais responsabilidades para você do que o necessário. E nesse caso, principalmente da história, você deixar os jogadores também participarem vai fazer com que eles se sintam mais pertencentes e vai fazer com que eles tenham uma experiência melhor com o jogo. Isso já vai fazer de você um mestre melhor logo de cara. Então não tenta ser esse mestre que controla tudo o tempo todo. Óbvio, você pode, né? Tem espaço para você fazer algumas
manipulações ali, né, de como a história vai seguir, de consequências que você já pode ter, né, pensado anteriormente, meio que planejado e tudo mais. Você consegue fazer tudo isso. Mas não se propor a fazer isso o tempo inteiro, porque senão você fica às vezes com muito peso, com muita responsabilidade, e você às vezes já tem outras coisas na sua vida para se preocupar além da sua mesa de RPG, tá? Então deixa as decisões dos jogadores, né, serem impactantes na campanha, deixa eles interferirem na história e vai levando com base nisso. Em terceiro lugar, eu acho que você também não precisa seguir tudo à risca, né? Como a gente falou de regras ali, você não precisa decorar tudo, mas você também não precisa seguir todas as regras à risca. A maioria dos RPGs tem um disclaimer inicial que fala sobre a diversão da mesa, e aí vamos colocar aqui diversão como o que foi combinado entre jogadores e mestre sobre o que eles querem daquela mesa. Aquilo vale mais do que muitas vezes uma determinada regra. Então, por exemplo, se no seu grupo a diversão da mesa significa um jogo mais fiel ao que está no livro, ou seja, os jogadores querem uma experiência onde, pô, se a regra diz que meu personagem vai morrer nessa situação com a rolagem de dados e, pô, se deu esse resultado, vai ser isso mesmo. Se é isso que os jogadores querem, deixe isso acontecer, né? Aí é bom você seguir a risca as coisas. Mas se a sua mesa é uma mesa mais leve, mais solta, onde os jogadores preferem uma coisa onde, por exemplo, uma morte de um personagem seja uma coisa que faz um sentido mais narrativo e não tanto por uma consequência mecânica. Então, por exemplo, eu coloquei um desafio no meio do caminho dos jogadores até a Torre do Mago, que eram uns lobos. E aí eles rolaram mal pra caramba, e eu no dia, como mestre, tava rolando super bem. E aí eu destruí os personagens, matei eles antes deles chegarem lá no Mago, que era o grande vilão da campanha que eles tinham que derrotar. Esse fim, para um grupo de jogadores que está interessado em um certo realismo, digamos assim, ou uma certa fidelidade ao sistema, eles vão achar maravilhoso, porque eles vão falar assim, porra, era isso que a gente queria. A gente queria que, tipo assim, se os dados disserem que tem que ser esse o fim, vai ser esse o fim. Só que tem outros tipos de jogadores que vão preferir uma coisa onde faça um sentido narrativo maior. Então essa morte com os lobos não faria esse sentido narrativo. Já a morte, por exemplo, nas mãos do mago, que é o grande vilão, que de repente está sendo construído há meses durante a campanha, e que finalmente os jogadores vão lá enfrentar ele, e aí de repente ele joga uma magia que mata um dos personagens, esse fim pode ser mais satisfatório para esse outro grupo. Porque eles vão falar, não, isso faz sentido. Esse cara é o grande vilão. Aqui a gente realmente está lutando pelas nossas vidas, né? A gente está realmente aqui lutando pelo bem do mundo, para salvar o mundo. Então, alguns de nós caírem é narrativamente satisfatório. Então, saiba entender qual que é o seu grupo e mude de acordo, sabe? Se é um grupo que precisa, que gosta que siga tudo à risca, beleza. Mas de forma geral, muitos grupos gostam dessa coisa onde a narrativa é um pouco mais forte, ainda que as mecânicas sejam respeitadas, mas onde as coisas façam um sentido mais como num livro, ou mais como fariam sentido num filme e tal. Né, é onde as pessoas buscam muita referência para construir personagem, para construir histórias, etc. Então, nem sempre você precisa seguir tudo à risca. Você pode mudar um pouco as coisas. Mas uma dica importante nesse sentido é: se você vai trocar uma regra no momento, porque você não entendeu a regra, você não sabe exatamente como a regra funciona e você não quer parar o jogo para ir olhar no livro, o que você pode, mas se você não quiser fazer isso, a minha sugestão é sempre você ser honesto com os jogadores e dizer, gente, eu vou tomar uma decisão agora X, onde a gente vai definir que a resolução dessa situação vai ser essa, mas eu vou consultar o livro posteriormente à nossa sessão para ver certinho como que a regra funciona. E aí a partir da próxima sessão a gente vai seguir a regra à risca. Tá? Você pode fazer isso. Então, se for uma questão de momento que você está mudando a regra porque naquele momento não faz muito sentido ou porque você não entendeu direito, seja honesto, fala com o grupo, fala, gente, eu tô mudando aqui, tô decidindo isso agora, mas depois eu vou dar uma olhada pra gente, né, seguir no resto da campanha com a regra certinha. Mas também, se você quiser mudar uma regra do sistema,
para a campanha como um todo, dizer para os jogadores, ó, gente, essa regra vai funcionar diferente? Pode, claro que pode. Mas é importante você fazer e pensar nessas mudanças de uma forma que seja justo para todo mundo, certo? Então não mude regras que vão beneficiar um ou dois jogadores só do grupo. Faça mudanças, se você vai realmente fazer uma mudança, faça uma mudança que vai ser para o grupo inteiro, ou que vai ser uma mudança que vai te dar uma tonalidade específica para o seu jogo. Então, por exemplo, você vai jogar D&D. D&D é um jogo muito heróico, assim como Tormenta, assim como Pathfinder. Eles são jogos mais heróicos, os personagens são muito poderosos, eles, né, são capazes de, depois de um certo nível, de lutar contra criaturas, né, muito poderosas, deuses e tudo mais. Então, se de repente você quer fazer uma campanha que é mais dura, né, um pouco mais sombria, você pode ignorar algumas regras ou mudar algumas regras para fazer com que durante o jogo os jogadores sintam essa dificuldade de viver naquele mundo, de enfrentar os monstros daquele mundo, a mortalidade naquele mundo, né? E só que para isso você precisa, obviamente, conversar com os jogadores e entender se é isso que eles querem, certo? Então combine com eles antes e ajuste de acordo. Você não precisa seguir tudo à risca, mas se os jogadores acharem que isso é importante, né, de repente é válido você não desviar tanto das regras, beleza? Em quarto, fugir é sempre uma opção. E aí essa é uma dica, tá? Que ela vale para você instruir seus jogadores. E também como jogador, se você joga RPG, lembre-se sempre que fugir é uma opção. Mas essa é uma dica que é muito importante para você como mestre, para você pensar nos seus NPCs e nos seus monstros. Os seus monstros devem sim ter instinto de sobrevivência, porque isso é uma coisa muito natural de qualquer criatura em qualquer mundo que a gente esteja falando, né? Mesmo no mundo de fantasia, no mundo cyberpunk, no mundo futurista, as criaturas, os seres, independente do nível de inteligência deles, eles têm instintos, né? E sobreviver é um instinto que é muito forte em qualquer criatura. Então, lutar até a morte é uma coisa que muitas vezes é mais irreal do que a própria magia que existe no mundo. Então leve em consideração com seus monstros que muitas vezes se eles estão perdendo uma batalha, ao invés de lutar até o fim e morrer, eles podem bater em retirada, eles podem sair fora, né? É válido e é algo que muitas vezes você pode trazer esses personagens depois de forma recorrente, mostrando que eles aprenderam com a derrota anterior, com a fuga anterior, e nesse próximo combate agora eles estão mais preparados, mais poderosos, né? Sabem melhor como lidar com o grupo. E se você estiver do lado dos jogadores, obviamente, o grupo fugir para viver mais um dia e continuar contando a história também é válido. Então você passar esse conceito para os jogadores é importante, porque tem alguns jogadores que acham que porque eles estão jogando um jogo e tudo mais, as coisas têm que ir até as últimas consequências. E não é bem assim. Óbvio, depende do estilo de jogo, se esse for o interesse do grupo, tudo bem. Mas em geral, é importante você colocar na mesa e dizer para os jogadores que essa é uma opção e que inclusive os NPCs vão, né, usar disso como estratégia, né, para poder sobreviver. Então leve isso em consideração aí durante as suas mesas, tá? E aí, ainda nessa linha, pensando em NPCs, em personagens que o mestre, né, vai controlar ali, todo mundo precisa ter um objetivo, né? Então o item 5 aqui é todo mundo precisa ter um objetivo. Não só os personagens precisam, né? Os personagens dos jogadores precisam ter objetivos nos seus backgrounds, uma motivação, etc. Mas os monstros e os NPCs também precisam. Essa motivação não precisa ser grandiosa. O NPC ou o monstro ele pode só estar querendo sobreviver. Ou ele pode estar querendo crescer na área onde ele trabalha, ou ele pode estar querendo ganhar dinheiro, ou ele pode estar querendo, ele tem um interesse romântico, pode ser qualquer coisa literalmente, mas é importante que NPCs e, enfim, criaturas que vão ter impacto direto com os jogadores, que eles tenham algum tipo de objetivo, porque senão vira uma coisa de assim, os jogadores só estão ali para matar monstros. E é um estilo de campanha válido, mas se os jogadores gostam da parte do roleplay, da parte da interpretação, da parte de interação com o mundo, você dar objetivos vai ajudar a essas interações serem mais fáceis. E até você entender como que um NPC reagiria aos jogadores, aos personagens dos jogadores, se esses jogadores, por exemplo, ameaçassem esse objetivo que ele tem.
Então, às vezes não é um NPC que é um vilão, mas de repente o grupo chega para esse NPC e fala alguma coisa que tem a ver com esse objetivo que ele tem, e é o que os jogadores falaram, às vezes é uma coisa num sentido mais negativo, um antagonista, né? Onde eles estão indo contra uma parada que esse NPC acredita. Pô, de repente isso vai fazer esse NPC não gostar tanto assim dos jogadores. E aí a interação social entre eles vai mudar de tom. E isso vai fazer a campanha ser muito mais interessante de forma simples. Então você não precisa pensar muito, basta você ter lá que esse NPC tem um interesse romântico numa personagem X. E aí, de repente, os jogadores falam mal dessa personagem. Pronto, isso já pode ser mais que suficiente para esse NPC não gostar mais dos jogadores, dos personagens dos jogadores. Então você pode trazer essas motivações ali com pequenos detalhes. Você não precisa escrever um textão gigante, basta você ter isso definido e naturalmente durante o jogo isso pode te ajudar e enriquecer muito a sua campanha, tá? Em sexto lugar, a gente tem assim, um jogo que foi feito para ser divertido, que é o que a gente falou. Todo mundo quer se divertir, isso é óbvio. Essa é a coisa mais óbvia possível quando a gente fala de RPG, porque a gente tá falando de um jogo que você joga com seus amigos ou com pessoas ali que você, né, quer ter uma interação legal. Mas existe uma questão, além do que eu falei de o combinado, né, o que foi combinado entre o grupo e respeitar esse combinado como a diversão, né? Pensando que isso é a diversão, o que foi combinado não vai sair caro, né? Se as pessoas respeitarem. Mas é a questão de que, se você joga principalmente online com pessoas que você não conhece, às vezes num servidor ou alguma coisa do tipo, ou né, você começou a jogar e você tá com esse grupo há algum tempo, existem muitos relatos de grupos onde as pessoas são extremamente desrespeitosas, seja com o mestre, seja entre o grupo inteiro. E aí, cara, tem uma máxima que é não jogar RPG é melhor do que jogar um RPG bosta. Então, assim, se você tá jogando, se você vai narrar para um grupo e esse grupo não te respeita, não leva a sério o que você tá fazendo, todo mundo chega atrasado, né? Sabe, tem um certo descaso com as coisas. Cara, às vezes é melhor você simplesmente parar de narrar pra essa galera. E se você joga num grupo como jogador e você tá passando por uma coisa parecida também, o grupo é estranho, eles não têm uma boa relação, cara, vale a pena você sair fora e ir buscar outra coisa, sabe? Às vezes pode ser difícil achar outra mesa e tal, mas, de novo, não jogar é melhor do que jogar um RPG merda onde as pessoas não são legais, sabe? Então você precisa estar se divertindo e isso faz, né? O aspecto social é muito importante para isso. Então, se você está numa mesa ruim, sai fora, corre, não fica, tá? Número 7 é um que é meio óbvio também, mas é assim. Em sétimo lugar, a gente tem aqui, você não precisa de coisas extras para jogar RPG. O que eu quero dizer com coisas extras? Tudo que você precisa para jogar RPG é as regras. Você não precisa de mais nada além das regras. Ah, não precisa de dado? Claro, mas hoje em dia existem aplicativos no celular e se você for no Google, você consegue rolar dados direto na pesquisa do Google. Você põe lá rolar 6d6. O Google rola esses 6d6 para você. Então assim, todo mundo tem um celular hoje em dia, você consegue literalmente fazer isso. Se você está jogando pelo Discord, tem bot de graça no Discord que você dá um comando e ele faz a rolagem para você. Então, você não precisa comprar coisas, você não precisa gastar grana com coisas para poder jogar, né? O sistema, o jogo em si, talvez você vai precisar comprar o livro, mas alguns sistemas têm versões gratuitas, versões mais básicas do jogo com as regras mais simples possíveis para você poder jogar. D&D tem isso. Eu acho que, se eu não me engano, Tormenta também tem isso. Que muitas vezes eles chamam de jogo rápido, né? Que é uma versão resumida das regras, só para você poder começar e poder dar o start no jogo logo de cara, né? Então, até nisso é possível economizar. Se você quiser, só as regras mesmo, dá para economizar nesse sentido. Mas todo o resto, miniaturas, mapas, música, artes, os próprios dados, torre de dado, não sei o que. Isso não é necessário. Você não precisa de todas essas quinquilharias para poder jogar. Você precisa do seu grupo, você precisa das regras. Pronto. É isso. Ah, a ficha do personagem. Pô, dá para você fazer as fichas online, em PDF, dá para você
cara, pegar uma folha de caderno e ir anotando as coisas, olhando a referência da ficha que você tem no computador ou no celular. Então, assim, você literalmente não precisa gastar nada extra. Se você quiser, você pode, e muitas dessas coisas melhoram a experiência, né? São positivas para a experiência, mas você não precisa delas. Então, se você tem medo de que, tipo assim, putz, eu não vou começar a jogar o meu RPG aqui porque eu não tenho isso ou aquilo, aquilo, cara, você não precisa. Só vai e joga. Chama o grupo, fala, gente, não tenho todas as coisas, mas eu tenho as regras e eu tenho os PDFs aqui. Vamos assim? Bora. Você não precisa ter um VTT, lá o Foundry, Roll20, você não precisa, né? Alguns desses você ainda até consegue criar contas gratuitas e isso ajuda bastante, mas não é necessário. Você pode fazer tudo ali na base do velho e bom papel e caneta ou digitando num bloquinho de notas, né? E isso é mais do que suficiente para você poder jogar, tá? Não é gastar dinheiro não pode ser uma desculpa para você não jogar, beleza? Até porque existem sistemas gratuitos também, além dos jogos rápidos, que são versões resumidas, normalmente grátis de sistemas já grandes e tal. Existem vários sistemas gratuitos aí na internet, dá para você achar e começar a jogar alguma coisa. E aí, em oitavo lugar, a gente tem assim, ó, nem todo mundo vai gostar da maneira como você mestra. Então entenda, né, aquela coisa que a gente falou de se autoconhecer, que, cara, cada mestre tem um jeito de conduzir o jogo, cada RPG, cada sistema, né, se beneficia de um estilo de mestre diferente. Então, um mestre que é mais eloquente, que vai usar palavras mais rebuscadas, mais difíceis, tem alguns RPGs que se beneficiam de um mestre assim, onde a mesa vai ser melhor naquele sistema se o mestre tiver esse estilo. E outras mesas onde quanto mais direto o mestre for, mais, sabe, simples for a narração, também vai melhorar, entendeu? Mas tem uma questão pessoal também. Os jogadores também tem que se sentir confortáveis com o seu estilo de narração, e às vezes não vai bater. Às vezes você vai narrar para um grupo de pessoas e a forma como você desenvolve o jogo não quer dizer que ela esteja errada, só quer dizer que ela não é compatível. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. É só uma questão de vocês se entenderem e talvez não combine de vocês jogarem junto. Você tenha que narrar para outro grupo ou para outras pessoas e essa pessoa ir buscar um outro grupo de RPG, entendeu? Então é normal isso acontecer. E aí, além, né, meio que amarrado com outras coisas que a gente falou, número 9 é você vai cometer erros e vai fazer escolhas ruins. Não se preocupe com isso, tá? Não tem jeito, todo mundo erra. Eu já errei várias vezes narrando, você também vai errar. É normal. O que importa é a gente saber olhar para esses erros, não para apontar o dedo pra gente mesmo e falar assim, nossa, como eu sou burro, eu errei. Não, mas é entender que assim, pô, eu errei. Então tá, então eu vou ficar atento na próxima vez que eu for narrar esse mesmo jogo para não fazer isso de novo. Né? Usar isso como um aprendizado de uma forma positiva. Se você, né, você pode fazer isso só com essa reflexão interna, de às vezes você mesmo perceber que, putz, eu viajei na hora de descrever uma determinada regra e, né, a mesa deu uma bagunçada por causa disso. Então na próxima sessão eu vou corrigir. E aí é uma reflexão sua. Mas também pode ser pedindo feedback para os jogadores. E é aquilo que eu falei, se o jogador souber falar com você, souber explicar, às vezes, o porquê que ele não gosta de uma determinada coisa, ou às vezes até te elogiar, falando que, pô, ele gosta muito do seu estilo e tal, é você saber levar isso, mas com tanto humildade no caso de elogios, mas sem se autodepreciar no caso de uma crítica, né? E não levar assim pro pessoal no sentido de que, ah, putz, esse cara tá me atacando, esse meu jogador tá me atacando. Não, cara, às vezes ele só tá incomodado com, sei lá, às vezes você narra certas cenas com um nível de gráfico visual, né, sobre ferimentos e morte e tal, que o jogador não se sente confortável. Então, às vezes, vale a pena você dar uma diminuída para acomodar um pouco melhor. Se você achar que, tipo assim, pô, nesse tipo de mesa, o que tinha sido combinado aqui ia ser assim, e agora o jogador tá, né, se incomodando, vale a pena você conversar, tentar entender, mas assim, tudo é uma questão de bom senso também e de ter uma boa relação. Então, se você achar que, pô, não, é válido o que ele tá falando e vamos conversar, vamos tentar achar um meio termo, acho que esse é o melhor caminho para sempre, certo? Então, de sempre fazer. Então, busque melhorar pouco a pouco,
Tente fazer essas reflexões, tente não levar uma crítica pro pessoal, mas também não deixe o elogio inflar seu ego demais e achar que você é o último biscoito do pacote, tá? Né? Você pode ser um bom mestre, eu acredito que você seja um bom mestre, mas todo mestre tem espaço para melhorar. Todos, não tem nenhum mestre perfeito, né? E aí, por último, em 10º lugar, explore vários RPGs. Cara, isso é assim, crucial se você quer narrar bem. É jogar mais de um RPG. Ficar jogando o mesmo RPG a vida inteira, narrando o mesmo RPG a vida inteira, não vai te fazer um bom mestre. Tá? Você pode até ser bom para aquele grupo, com aquele sistema específico ali, porque você conhece ele de cabo a rabo, mas se você pegar um grupo um pouco diferente, que quer explorar um aspecto diferente do sistema, ou às vezes quer jogar uma coisa diferente, você vai sambar, porque um sistema não te dá referência para tudo, sabe? Só jogar D&D não vai te dar referência para você jogar outras coisas. Só jogar Ordem Paranormal, só jogar Chamado de Cthulhu, sabe? Você às vezes vai ficar muito nichado, muito especializado numa coisa, mas na hora que você quiser jogar outra parada, ou narrar outra parada, ou você for interagir com um grupo que tem uma dinâmica um pouco diferente para abordar naquele sistema, você vai às vezes se frustrar, né? Então, cara, existem milhares de sistemas de RPG no mundo. Muitos deles têm em português, é fácil de achar, não é tão complexo assim de ler. E, cara, então experimenta, tenta jogar, tenta narrar, tenta, né, explorar esses sistemas diferentes, porque assim, ó, não só a experiência de jogar e narrar esses sistemas vai te ajudar a ver outras mecânicas, outras coisas que são legais, né, que estão por aí, mas essas mecânicas, essas dinâmicas desses outros RPGs, esses conceitos que existem em outros RPGs, você pode aplicar nos seus jogos, na campanha que você está narrando. Então, às vezes você narra D&D, mas você vai jogar Chamado de Cthulhu, e você vê uma dinâmica, alguma coisa que faz parte daquele outro RPG que você fala assim, tá, isso aqui eu consigo transportar pro D&D quando eu quiser fazer uma aventura de D&D que é mais puxada para um horror, por exemplo, né? Porque Cthulhu tem essa linha. Então, pô, eu posso pegar essa ideia, esse conceito e transportar para lá. E também mecânicas, às vezes tem algumas mecânicas específicas e alguns sistemas que elas não estão tão engrenhadas no sistema em si. Elas são mecânicas que você conseguiria pincelar ela à parte e levar para outro sistema e falar, tá, eu vou aplicar nessa one shot que eu tô narrando, nessa campanha eu vou testar, importar essa mecânica desse outro sistema para cá e usar. Isso é totalmente possível de fazer. Só que, óbvio, entra na questão de você, óbvio, discutir com os jogadores, falar, ó, eu tô querendo testar isso, vocês se interessam, vamos fazer, tal. Mas isso te abre esse leque de opções e vai fazer você entender e compreender muito mais o que é possível no RPG, além de um sistema só, né? Então, essas são 10 dicas, 10 coisas que valem muito a pena você internalizar e repetir para si mesmo, para te dar um alívio sobre a pressão de mestrar. De novo, mestrar não é um bicho de 7 cabeças. Já falei aqui de várias coisas que às vezes parecem que você deveria fazer, como por exemplo, ter um monte de dados, os livros, decorar tudo, e você não precisa de nada disso. Você pode se livrar dessas amarras, e aí você consegue narrar com muito mais facilidade, tá? E você não precisa ter essa pressão de, para narrar eu preciso disso, daquilo outro. Internaliza essas 10 coisas que vai te ajudar bastante a começar e também a às vezes se desbloquear na narrativa que você já faz, certo?